Olá, meu nome é Gleidson, sou estudante de Química Licenciatura na Universidade Federal do Espírito Santo, no campus São Mateus, localizado no Brasil. É, Vim apresentar hoje, o trabalho sobre que tem o tema Utilização do bagaço de cana-de-açúcar na produção de membranas para a purificação da água, sob a orientação da professora doutora Carla da Silva Meirelles. Bom, vamos passar por cada um desses tópicos aqui, sobre a introdução. A cana-de-açúcar é de grande importância para a economia brasileira, tanto pela sua produção do álcool etílico e tanto pela sua produção também do açúcar. É, e com isso, acaba tendo uma grande geração de resíduos agroindustriais, que é o bagaço de cana e a vinhaça. E esses resíduos agroindustriais, eles são subprodutos e são versáteis, né? Podendo serem utilizados na produção de papel, como por exemplo na produção de bioenergia e entre outros. E também na produção de celulose, no caso o bagaço da cana. O bagaço da cana, ele é um subproduto que é rico em fibra e essas fibras, e com a fibra a gente consegue obter a celulose. E com a celulose conseguimos também obter as nossas membranas. Bom, nosso objetivo do trabalho é isolar a celulose do bagaço de cana e caracterizar também a celulose com o teor de lignina. Também iremos produzir o acetato de celulose a partir da celulose extraída da primeira etapa e caracterizarmos também quanto ao seu grau de substituição. E a partir disso também, a partir do acetato de celulose, iremos produzir membranas feitas, de acetato de celulose e caracterizar elas também com sais de permeabilidade, tanto à água quanto a uma solução salina. Metodologia. Agora iremos ver passo a passo de como foi feito cada um desses tópicos aqui. Ó. E cada uma dessas etapas também iremos ver como que foi feito as suas caracterizações, qual foi o procedimento. Bom, começando então pela extração da celulose, como que foi, como que ocorreu? Bom, inicialmente a extração ela ocorreu em três etapas. A primeira etapa, que é o pré-tratamento em meio alcalino, utilizando ácido clorídrico a 1%, essa etapa ela é responsável por retirar da fibra, no caso o bagaço de cana, a, a hemicelulose, que constitui, no caso, a fibra. E a segunda etapa, que é o tratamento em meio alcalino, utilizando hidróxido de sódio a 4%, ele é responsável por retirar parte da lignina presente também na fibra. E após esses dois tratamentos aqui, é feito o branqueamento da celulose. A celulose obtida, ela é um material mais escuro, porque ela corresponde que na segunda etapa, esse tratamento meiocolino aqui não foi suficiente para retirar toda a sua lignina presente na fibra. Então é feito a terceira etapa, que é no caso o branqueamento da celulose, que aí a gente utiliza o cloreto de sódio 1,7% e uma solução tampão de ácido acético e hidróxido de sódio, que vai ser responsável por deixar a celulose branqueada. Bom, então como que foi feito a caracterização da celulose? Ela foi feita utilizando o método chamado determinação do teor de lignina Clayson, que ele consiste, em medir diretamente a massa da lignina insolúvel em meio ácido. Então, para isso, em um becker, adicionamos 1 grama da celulose obtida, no método anteriormente, e adicionamos 15 ml de ácido sulfúrico e deixamos agitando por 2 horas. Após esse tempo, adicionamos essa mistura em um balão volumétrico, e nesse balão de 1 litro adicionamos 560 ml de água destilada e deixamos agitando também por 4 horas, a 100 graus Celsius. Após esse período, após 4 horas de agitação, essa mistura ela é filtrada a vácuo utilizando um funil de placa sintetizada número 4. A lignina, então, vai ficar totalmente impregnada nessa placa sintetizada número 4. E a partir disso, esse funil ele é seco na estufa e depois é pesado. E depois
do processo inteiro, conseguimos calcular a porcentagem de lignina presente na nossa amostra. Como foi feita então a modificação da celulose? Bom, a modificação da celulose foi feita através de uma reação de acetilação, que consiste em 3 gramas de celulose branqueada, no caso a celulose que é obtida no processo anterior, em um becker, e adicionamos o ácido acético glacial, 60 ml desse ácido acético, e deixamos, né, agitando por 30 minutos. Após esse período, adicionamos o ácido sulfúrico, 0,24 ml, mais 27 ml de ácido acético glacial, e despejamos aqui dentro desse becker e deixamos agitando por mais 15 minutos. Após esses 15 minutos, é adicionado o anidrido acético, no caso 96 ml, e deixamos por 5 horas sob agitação. Após esse período de 5 horas agitando, é onde vai ocorrer a acetilação da celulose. Esse, esse material, no caso desse becker, ele é despejado, né, com a peneira de inox e um becker de água contendo água destilada, é despejado esse material. Nota que aqui, ó, nesse becker, tem vários pontinhos brancos que consiste em celulose que não foram acetiladas, que não sofreu o processo de acetilação. Então, a peneira de inox em cima, ela vai garantir que esses fragmentos de celulose não caia na minha no meu precipitado, né? Não contamine. Fazendo isso, esse material ele é insolúvel em água. Ele se precipita em água. Então, ao despejar ele na água destilada, a gente acaba precipitando o acetato de celulose, que posteriormente é caracterizado utilizando uma reação de saponificação. Então, como que ocorre essa reação de saponificação? Bom, em 3 LR+, é adicionado 0,1 gramas de acetato de celulose, e a cada um desses LR+, com acetato de celulose, a gente adiciona em cada um deles 5 ml de etanol, mais 5 ml de uma solução padronizada de hidróxido de sódio, 0,25 molar. E deixamos essa solução em repouso por 24 horas aproximadamente. E após esse período, após as 24 horas, adicionamos em cada um dos LR+, 10 ml de ácido clorídrico padronizado também, 0,25 mol, e deixamos em repouso por 30 minutos. Após esses 30 minutos, é feita uma retrotitulação, né, utilizando o hidróxido de sódio padronizado e a fenolftaleína como indicador ácido e base. Todas as informações obtidas nesse experimento, elas serão anotadas cuidadosamente para a gente conseguir calcular a porcentagem do GA, que é a porcentagem do grupo acetila do nosso acetato de celulose, que ela é calculada através dessa equação aqui, onde a gente tem o volume de base inicial mais o volume de base titulada vezes a molaridade da base que foi utilizada, que é o hidróxido de sódio, menos o volume de ácido, que é o ácido clorídrico, vezes a molaridade do ácido, vezes também vezes a massa molar do grupo acetila, vezes 100. Tudo isso vai ser dividido pela massa do acetato de celulose. E, através disso, conseguimos calcular o que? A porcentagem do grupo acetila, que é responsável por a gente conseguir calcular nosso GS, que é nosso grau de substituição, né? A porcentagem do nosso grau de substituição. E utilizamos essa segunda equação aqui. Bom, para o material ser triacetilado, nossa porcentagem de GS tem que dar aproximadamente 2,88%, aproximadamente. E nosso GA tem que dar mais ou menos uns 43,5%, aproximadamente. Após a caracterização, como que funcionou a produção das nossas membranas? Bom, inicialmente produzimos 2 tipos de membrana. Uma membrana somente com acetato de celulose, né, dissolvida, solubilizada em dioxano, cetona, nesse sistema solvente, utilizando 66,7% dioxano e 26,3% acetona. E deixamos essa solução agitando por 72 horas, 3 dias. E a segunda membrana, nós produzimos também utilizando um acetato de celulose mais um aditivo, que é o PEG 400,
que é o polietileno glicol 400, que vai ser responsável por adicionar poros na nossa membrana. Então, como que foi feita as suas caracterizações? Primeiro foi feito um ensaio de permeabilidade, para saber se a nossa membrana ela vai ser permeável ou não. Bom, o ensaio de permeabilidade ocorreu da seguinte forma. Utilizando esse sistema aqui de pressão, esse sistema de bancada, adicionamos a membrana aqui, adicionamos um becker de água e ligamos a bomba numa pressão constante de 2 bar, aonde vamos medir a permeabilidade, se vai sair ou não a água daqui, ó, dessa mangueirinha aqui. Ou seja, se a membrana ela for permeável, ela vai sair água aqui, e se ela não for permeável, não sairá nada. Fizemos o teste de dessalinização de água, utilizando uma solução salina, né, de cloreto de sódio, de 1000 miligramas por litro, utilizando esse mesmo sistema aqui, ó, aonde a membrana ela está aqui, e a ideia é que ela retenha sal, certo? Resultado de discussão. Nessa parte agora iremos ver quais foram os resultados que obtemos com esse procedimento. Começando então pela celulose. Bom, pelo resultado da caracterização do teor de lignina do método Clayson, conseguimos observar que o teor de lignina remanescente, né, para o material bruto, no caso o material bruto, ele corresponde a 23% de teor de lignina. Já a nossa celulose que obtivemos da última etapa, da etapa 3, da celulose branqueada, o teor de lignina presente nela foi de 4,5% de lignina. Ou seja, isso mostrou eficácia na nossa extração da lignina da celulose, acetato de celulose. Agora vamos ver nessa parte quais foram os resultados que obtemos do acetato de celulose. Bom, utilizando aquele procedimento de determinação do grau de substituição, conseguimos determinar que a porcentagem do grupo acetila do meu acetato de celulose foi de 43,33%, o que caracteriza o meu grau de GS, o que corresponde a porcentagem de GS de 2,87%, o que caracteriza o meu material como um material triacetilado. Então, quais foram os resultados que obtemos das membranas? Bom, no primeiro teste, o teste de permeabilidade de água, a uma pressão constante de 2 bar, obtemos os seguintes resultados, né? Conforme a tabela 1 aqui, ela mostra que a membrana 1, que continha somente o acetato de celulose, ela não teve nenhum fluxo de água. Ou seja, ou ela não formou poros na formação da membrana, ou a 2 bar, os poros da membrana elas são completamente fechados, né? Já a membrana 2, que continha o PEG 400, o aditivo PEG 400, o polietileno glicol, ela teve um fluxo de 15,286 litro metro quadrado hora. Se a gente for analisar aqui o gráfico ao lado, do gráfico 1, o fluxo de água da segunda membrana, a gente consegue observar que a partir de 60 minutos aqui, ó, a partir de 1 hora, que a minha membrana ela começa a apresentar um valor, um fluxo constante de água. E através disso foi feito o segundo ensaio utilizando uma solução salina com a minha membrana. Essa aqui é a segunda membrana. A solução salina de cloreto de sódio de 1000 mg por litro a 2 bar, o permeado ele apresentou uma concentração de 745,86 mg por litro, o que resultou na retenção salina de 24,5%. Então, com a partir dos dados mostrados até agora, conseguimos concluir que é possível obter uma membrana a partir do bagaço de cana que tenha retenção salina. Agradecimentos ao Giseu, agradecimento também à UFES, à FAPES e minha professora Carla da Silva Meireles.